Tudo bem com vocês? Nada melhor do que uma segunda-feira, né? Para a gente recomeçar tudo de novo, com as energias renovadas. E olha, como diz o Roberto Carlos, eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Então, como é que eu vou falar? Com números, com fórmulas. Vamos ver aqui o slide. Tá, então a gente vai usar números e fórmulas para falar para vocês. Todo mundo tem uma calculadora aí? Tem, né? Tem o celular. Aliás, providencie, gente. Calculadora podia dar prova, porque a gente vai fazer essas continhas aí. E aí, se você não tem uma calculadora, fica complicado, tá? Então, eu vou convidar vocês para fazerem uma conta rápida aqui. Veja que ali a gente tem uma função, tem um P, tem o A. Esse P aí está representando o seu peso. Todo mundo sabe quanto pesa, né, em quilogramas? Não? Então, pega o teu peso aí e eleva a 0,425, tá? Vou pegar o meu peso aqui, 56 quilos elevar a 0,425. Depois multiplica pela tua altura em centímetros, elevado a 0,725. Altura, no meu caso, 180 centímetros, 1,8 elevado a 0,725. E multiplicamos por aquele número lá, 72,09. Deu errado aqui a minha conta. Vou refazer aqui o meu peso, 56 elevado a 0,425 vezes a altura. Vou colocar aqui a altura verdadeira para ver que por isso que deu errado. Vezes 72,09. E aí, agora o meu deu 15.084 centímetros quadrados. Deu quanto aí de vocês? Mais ou menos nessa casa aí, 16 mil, 17 mil. Não? Ué, vocês fizeram errado, então. Olha, a altura é em centímetros quadrados. A altura é em centímetro, tá? Não é em metro. A altura. Falei, coloca a tua altura em centímetro. Eu falei 180 centímetros a minha. Então. Volta lá o slide, por favor. Pega o seu peso em quilogramas e eleva a 0,425. Pega a sua altura em centímetros e eleva a 0,425. Produto dessas duas coisas, mas o produto desse número aí. E o que que aí? E aí deu quanto agora? Na casa do 1.000 e não sei o 15 mil, 16 mil. 16 mil e não sei o que, centímetros, isso aí está em centímetros quadrados. O que que é isso? Isso representa a área da superfície do seu corpo. É um modelo, não vou falar porque pode ser meio delicado, mas suponha que eu pudesse fazer uma vestimenta para medir todo o meu corpo, quanto de área que ia precisar, entendeu? Então, isso é um modelo, esse é um exercício do nosso livro-texto, que representa a área da superfície do corpo humano. Tá? O peso é em quilogramas, aí a altura. É claro que tem errozinho aí nesse cálculo, né? Por exemplo, na hora que a gente vai lá na balança se pesar, a balança tem um grau de precisão, então tem o erro na medida. Né? Fora que a gente já mente arredonda para menos, tem o erro aí quando a gente tira a medida. Então, deve ter um erro aí. O exercício que a gente vai resolver é, vamos usar a diferencial para estimar a porcentagem do erro. Então, supondo que, na hora que você tira o peso, ele tem um erro de, no máximo, 2%. Na hora que você mediu a sua altura, também tem o erro que a gente vai estimar de, no máximo, 2%. Então, esses erros, eles se propagam nesse modelo e a gente quer saber, com base nesse erro, qual é o erro máximo quando a gente calcula a superfície do corpo humano. Tá? Então, só para a gente recordar,
Vocês sabem como calcular esse erro aí usando diferencial? Sim, né? Ih, vocês me olharam com uma cara assim meio... De que estamos falando? Só recordando o que a gente está vendo, o que a gente viu na última aula. A gente está falando de aproximações lineares. Vamos aqui para os slides. E falar em aproximação linear, o que a gente usa para calcular aproximações em funções que são diferenciáveis, e a diferencial dessa função. E a gente define a diferencial de uma função de duas variáveis como uma outra função cuja regra é dada desta forma. Então, ela é escrita em função das suas derivadas parciais. Tá? Então, a derivada parcial de uma função de duas variáveis, que a gente chama de diferencial. Perdão, gente, não é derivada parcial, diferencial. A diferencial de uma função de duas variáveis, que pode ser representada como dz, fazendo referência à variável independente, ou como df, fazendo referência ao nome da função, é a função cuja regra é a soma das derivadas parciais multiplicada por dx dy. Quem são dx e dy? São as diferenciais das variáveis independentes x e y. Tá? Que aqui representa as variáveis de entrada nessa função. E aí a gente viu que a gente usa essa diferencial para calcular aproximações na função. A função ela passa de um ponto AB para um ponto A mais delta x, B mais delta y, ou seja, sofre uma variação. No eixo do x, uma variação delta x, no eixo do y, uma variação delta y. Se essas variações são pequenas, tendem a zero, a gente usa a diferencial para aproximar variações nessa função. Tá? Então, o incremento na função, o incremento em z, ele é aproximadamente igual a diferencial. E quem é a diferencial? É aquilo que a gente acabou de ver na outra tela, tá? Essa função que é obtida dessa forma. E eu uso tanto a variação, a diferencial para calcular as variações na função, como um ponto, né? Um ponto da função, desde que Δx, Δy sejam valores pequenos. É claro que ao fazer essa conta, tem um erro, já falei isso aqui várias e várias vezes, que esse erro, qual é? A diferença entre o valor real e o valor que a gente está usando ao calcular esse incremento usando a diferencial. Tá? Então, esse erro é a diferença entre essas duas coisas aqui. E dá sempre para a gente expressar esse erro assim. Uma função multiplicada pelo ΔX mais uma outra função multiplicada pelo ΔY. Tá? Dependendo do comportamento desse erro, é o que a gente define a função ser diferenciável. Então, dizemos que uma função de duas variáveis ela é diferenciável em um ponto se o incremento da função naquele ponto pode ser calculado como a diferencial mais esse erro. Tá? Se a função tem derivadas parciais no ponto, eu sempre vou poder calcular, tá? E escrever isso aqui. A diferenciabilidade está em exatamente exigir que esses erros tendem a zero quando esses valores, as Δx e Δy tendem a zero. Okay? Então, olha, a diferenciabilidade ela é uma definição pontual. A gente diz que a função é diferenciável no ponto AB. E a gente diz que a função é diferenciável se ela é diferenciável em qualquer ponto no seu domínio. Tá? Recordam disso, né? Falamos isso daí na sexta-feira. Sexta ou foi quarta-feira que nós tivemos aula? Não, foi segunda, né, gente? Segunda teve feriado. Então, olha, só para a gente recordar, vamos fazer um exercício simples aqui. A gente quer mostrar que essa função, segura aí o slide só um pouquinho, dessa função aqui, f de xy, uma função bem simples, x² mais 2x vezes y. A gente quer mostrar que ela é diferenciável usando a definição de diferenciabilidade. O que significa isso? Vamos ver de novo aqui a definição. Dizemos que uma função é diferenciável num ponto AB se eu posso escrever o ΔZ como a diferencial mais um erro, certo? Eu sempre vou poder escrever a diferencial mais um erro.
o que eu tenho é que avaliar o que é aquele erro. Tá? Então, olha só, vou colocar que a função ela é diferenciável em um ponto. Então, eu quero mostrar que essa função é diferenciável para qualquer ponto do seu domínio. Qual é o domínio dessa função aqui, gente? Domínio dessa função. O R2, tá? Ela está definida para qualquer ponto. Então, mostrar que ela é diferenciável em qualquer ponto do R2. Então, eu vou tentar aplicar, ver se ela satisfaz as condições da definição. Por um ponto genérico aqui, eu vou pegar um ponto, vou chamar aqui AB pertencente ao R2. Se eu consigo mostrar que essa função satisfaz o que exige a definição de diferenciabilidade para esse ponto genérico, então está garantido que ela é diferenciável em qualquer ponto do R2. Tá? E o que a definição diz? Ela diz que F é diferenciável recordar a definição. Em um ponto AB, se eu expresso aqui o delta Z, ele é a diferencial de Z mais o erro. Vou escrever a princípio assim, chamar aqui o erro. Este aqui, então, é o erro, que a gente vai escrever dessa forma aqui. Isso aqui é o erro aqui. E aí, qual é a particularidade? É que esse E1 que a gente vai encontrar tem que tender a zero, esse E2 tem que tender a zero, quando ΔX, ΔY tende a zero. Com limite, que significa tender a zero? E1 é o limite quando ΔX, ΔY tende a zero, tem que ser zero. E dessa outra parcelinha aqui também. ΔX, ΔY tendem a zero. Então, variações muito pequenas aqui no ponto AB vão fazer com que esses erros, o limite deles é zero. Tá? Então, é isso que a gente tem que enxergar. Então, o que eu preciso, na verdade? Eu preciso identificar, neste caso, quem é este erro aqui. E aí eu vou avaliar se esse erro tem esse comportamento aqui que exige a definição. Tá? Lembrando que ΔZ é a diferença da função 1 em f de AB menos o valor que a gente, mais o valor que a gente vai para frente. Então, a variação que a gente está fazendo é aqui. Ó. A gente está no ponto AB, e aí a gente vai passar para o ponto A, vai fazer uma variação aqui, ΔX. O Y passa de B mais ΔY. Tá? Então, o que a gente está fazendo, quando a gente fala ΔZ, a gente está fazendo essa análise. Estava neste ponto e passei para esse ponto. Tá, gente? Como é que eu vou fazer para identificar esse erro? Ora, o erro vai ser este menos este, concorda aqui? Já que eu tenho essa identidade, para identificar o erro, eu vou fazer esse menos esse. A diferença vai ser exatamente o erro. Então, vamos calcular aqui o erro, vou chamar só de E aqui o erro. Ele é ΔZ menos o DZ. Aí, a gente vai calcular aqui quem é o ΔZ. É o valor final da função, que está neste ponto aqui, A mais ΔX, B mais ΔY, menos o ponto inicial, né? Que o ponto inicial em questão é o AB, a gente está fazendo análise nesse ponto, menos F de AB. Tá, gente? Está claro? Isso aqui é o ΔZ. Ponto final menos ponto inicial. Menos a diferencial da função. Lembra? Acabamos de definir o que é a diferencial da função. Derivada parcial. Vou pegar aqui o slide. Recordar a definição. Vamos ver aqui o slide, por favor. Diferencial da função. Olha, é isso aqui que eu estou fazendo lá para a função.
o ΔZ, tá? Agora, é a diferencial, o que é? A derivada parcial em relação a x no ponto AB, vezes a diferencial de x, mais derivada parcial de y no ponto AB, vezes dy, tá? A diferencial lá, eu vou colocar, ela é isto aqui. Então, aqui vai ficar derivada parcial dessa função que a gente vai aplicar no ponto AB. O dx é exatamente a variação que está ocorrendo aqui, é o ΔX, mais derivada parcial da função no ponto AB. A diferencial de y, que é a variação que está ocorrendo em y. Pronto. Esta diferença é o erro que ocorre quando a gente usa a aproximação linear. A gente quer saber quanto é isso aí. Então, agora é só fazer esses cálculos. Quem vai me dizer o que é isso aqui? A regra da função, certo? Está aqui a função. Vou usar essa função para calcular essas coisas aí. Então, f deste par ordenado. O que a regra diz? Pega o x e eleva ao quadrado. X aqui, tudo isso, y. Então, vou pegar o a mais ΔX elevar ao quadrado, mais 2 vezes x vezes o y. 2 vezes o x, que é a mais ΔX, vezes o y, que é b, mais ΔY. Tá? X ao quadrado, 2 vezes o x vezes o y. Então, calculamos isso bem aqui. Menos f de AB. O que vai ser o f de AB? Vou colocar aqui um parênteses também, porque é menos tudo que vai vir aqui. A ao quadrado, que é o x ao quadrado, mais 2 vezes o x vezes o y, mais 2ab. Tá? Então, isso aqui é o ΔZ. Ok? Aí, vamos calcular agora aqui, menos... A gente vai ter que calcular a derivada parcial da função em relação a x, tá, gente? Então, o que vai dar aqui? Derivada dessa função em relação a x. 2x mais 2y. 2x mais 2y, tá? Derivada em relação a x. Aqui vai ficar, a y vai dar 1 e aí... constante... em relação a x dá 1. Agora, eu vou aplicar esta aqui no ponto AB, tá? Estou calculando ela em AB. Então, quando eu aplicar em AB, x está valendo A, y está valendo B. 2A mais 2B, tá? Então, esta parte aqui agora está sendo multiplicada por ΔX. Mas, agora a gente vai calcular a derivada dela em relação a y. Derivando em relação a y, constante dá 0, certo? E aqui, derivando em relação a y, repete a constante, vai dar 2x, e aqui vai dar 1. Então, vai dar 2x, ok? Agora, eu vou aplicar no ponto AB. Então, vai ficar mais 2a, né? Que está multiplicando por ΔY. Ok? Então, é isso que a gente faz. Vamos fazer as continhas que ainda temos aqui. Isso aqui vai ficar ao quadrado. Vou desenvolver esse quadrado aqui. Vai ficar ao quadrado, mais 2 vezes A, vezes ΔX, mais o ΔX ao quadrado. Aqui vai ficar... Vamos fazer esse produto. Vai ficar 2AB, mais 2 A, está multiplicando ΔY, mais 2, B, que está multiplicando ΔX, mais ΔX, ΔY, né? 2 ΔX, ΔY. Menos, fazer aqui o jogo de sinal, vai ficar ao quadrado, menos 2AB, e aqui tudo isso é menos também, né, gente? Então, vai ficar menos 2A ΔX
menos 2b delta x menos 2a delta y. Acompanhe aí para ver se não fiz nada errado, senão a gente vai ter que voltar e fazer tudo de novo. Então, vamos ver. Algo pode ser cancelado aqui. A ao quadrado vai cancelar com este a ao quadrado. Que mais? Temos 2a delta x, 2a delta x. Então, este aqui está cancelando com este aqui. Delta x quadrado, não tem, né? Só tem ele. 2ab. Esse 3 vai cancelar com esse 3 aqui. 2a delta y, 2a delta y, tá? Então, esse aqui cancela com este aqui. 2b delta x, 2b delta x. Dois delta x delta y. Tem mais nada para cancelar, né? Cancelou. Sobraram, então, olha, o que sobrou aqui é o erro. Então, esse erro que a gente encontrou, ele ficou sendo delta x ao quadrado, que é essa aqui que não cancelou, e esta bem aqui, mais 2 delta x delta y. Tá? Então, nesta função, quando a gente pega no ponto genérico e faz essa diferença entre a variação real e a diferencial, sempre a gente vai encontrar essa expressão aqui. Isso aqui que é o erro. Então, a gente quer enxergar pela definição esse erro assim, olha. Um fator que está multiplicando o delta x, outro que está multiplicando pelo delta y. Dá para a gente arrumar o que está ali desta forma aqui? Dá? Como é que? Quem vai ser o E1 aqui? Olha, aqui a gente tem duas vezes delta x, tá? Então, eu posso escrever assim, delta x que está multiplicando delta x. Aqui eu tenho mais duas vezes delta x que está multiplicando delta y. Então, eu vou enxergar. Este fator aqui é o E1. É a parcela do erro que está multiplicando pelo delta x. E esta é a outra parcela que está multiplicando pelo delta 2, tá? O que eu tenho que avaliar? Para ser diferenciável, o limite desses erros tem que ser 0. Tá? Então, agora a gente vai... Já identificou quem é o E1 e E2? Vamos calcular o limite, então, do que a gente encontrou aí. Limite de E1 quando delta x, delta y, os incrementos nas variáveis independentes tendem para 0, que é o limite, nesse caso aqui é o delta x. E o limite de E2, delta x, delta y, tende para 0, 0. E E2 é 2 delta x que a gente encontrou. Quanto dá esse limite aqui quando delta x, delta y tende para 0? Vai dar 0. Né? E esse limite aqui também vai dar 0. Certo? Portanto, está de acordo com essa função aqui, está de acordo com uma definição de diferenciabilidade, qualquer que seja o ponto AB. Portanto, ela é diferenciável no ponto. Tá? Não é fácil fazer essa verificação pela definição, porque veja como era simples a regra da função. Mesmo assim, a gente fez toda essa calculeira aqui. Né? Então,
Só para a gente enxergar o que ele está dizendo aqui com esses erros, né, que a gente sempre pode arrumar e encontrar essa parcela e tem que analisar, tá? Mas aí a gente verificou na outra aula que tem alguns teoremas que ajudam a gente também a identificar quando a função não é diferenciável, muito mais quando ela não é diferenciável no ponto. Tá? Um deles, recordando aqui, eu ia falar alguma coisa aqui para vocês sobre e esqueci. A gente viu que tem um teorema que diz, se a função é diferenciável, aliás, a gente até fez essa continha aí, se a função é diferenciável no ponto, então ela é contínua naquele ponto, né? Esse resultado serve para a gente dizer quando a função é diferenciável? Ele está dizendo assim, se ela é diferenciável, então ela é contínua. Então, ele já está dizendo uma propriedade que tem as funções diferenciáveis, tá? Ele serve muito mais para a gente negar, né? A gente olha para a função, se ela não for contínua no ponto, então é porque ela não é diferenciável. Então, ele é útil nesse sentido. É a contrapositiva da afirmação, né? Que tem o mesmo valor lógico. Então, dizer é diferenciável, é contínua, equivale a dizer que se não é contínua, então ela não é diferenciável, tá? Então, se eu analiso a função, ela não é contínua no ponto, então essa função não vai ser diferenciável. Aí eu olhei, essa aqui é contínua. Aí eu posso dizer que ela é diferenciável porque ela é contínua? Não, tá? Pode ser, pode não ser. Tá? Então, ele ajuda a gente quando a função não é contínua. E a gente viu um outro resultado que dá mais informações, assim, se as derivadas parciais existem na vizinhança do ponto AB e são funções contínuas, aí está garantido que ela é diferenciável, tá? No ponto. Então, se olha, as derivadas parciais existem, eu preciso que elas existam para eu poder escrever a diferencial da função. E, além disso, elas são funções contínuas. Sim, mas aí a gente está só recordando, isso aqui era só uma revisão do que a gente viu. Agora, a gente quer voltar lá para o problema para identificar qual é o erro que ocorre nesse modelo aí, quando a gente usa a diferencial como uma aproximação linear. Não, perdão, eu falei tudo errado. Não é isso não que o exercício está pedindo. O exercício não está nada disso. O exercício está dizendo apenas que é para a gente usar diferencial para calcular, não é o erro da diferencial que a gente está medindo aí. Ele já tem, use a diferencial para calcular o erro na sua medida, né? Porque você usou valores que não são exatos. Então, obviamente, que tem um erro, tá? E aí, use a diferencial. Então, perdão, não é para você estimar o erro na comparação. É para você ver qual é o erro que teve na sua medida. Então, olha só. Deixa eu só copiar aqui essa função aí, que ela é função do peso e da altura. A regra dela é 72,09. P elevado a 0, ali é vírgula, tá, gente? 425. A altura elevada a 0,725. E aí, o que acontece? Você tem as suas medidas reais, tá? Tenho o meu peso real, a minha altura real, vou chamar de P e de A, tá? Com esses valores reais, eu tenho a área exata, do meu corpo, né, da superfície. Só que as medidas, quando elas são tiradas, elas têm uma imprecisão. Então, você tem aqui essas medidas com erro. O que vão ser essas medidas com erro? É o meu peso real mais um acréscimo, uma variação, que é a medida. Tá? Aqui o problema diz que
é no máximo de 2% desse valor aqui. Tá? Como ele pediu para estimar o erro máximo, então a gente vai acrescentar aqui o valor máximo, que ele diz que é 2%, 0,02% desse valor aqui de P. Tá? Então, eu pego P, tiro 2% dele, vai dar isso aqui. Então, este aqui que vai representar o delta P. Tá? É o valor real mais um acréscimo. E a mesma coisa aqui para a altura. Tem a altura real mais 2% também, ele falou, 0,02% da altura. Então, isso aqui é a variação da altura, é o que a gente vai interpretar como delta A. Com essas medidas aqui, que foi o que a gente fez na calculadora, a gente calculou o S nesse ponto aqui, P mais delta P, A mais delta A. Tem uma diferença, né, gente, entre o valor real e o valor calculado. É isso que ele está pedindo para a gente calcular. Qual é esse erro aqui? O erro no cálculo, em função da imprecisão nas medidas, ele é o S de P mais delta P, A mais delta A, menos o S de AP, ou PA. Que isso aqui é o delta S, certo? É isso que ele está pedindo, o exercício pede. Em vez de você calcular por aqui, usa diferencial para calcular esse valor aqui, tá? Então, esse valor a gente sabe que ele é aproximadamente igual a diferencial de S. Ele está pedindo para a gente usar essa diferencial para calcular uma aproximação para o erro que ocorre aí. Mas isso é problema para a gente? Sabemos calcular a diferencial dessa função? Nossa, eu senti um silêncio assim, que não esperava de vocês isso. Qual a diferença? Ó, vamos aquele slide de novo. Diferencial de uma função num ponto que é aqui, ó, vermelho. Diferencial de uma função é isso aqui. Derivada dela em relação à primeira variável aplicada no ponto vezes o dx. Derivada dela em relação à segunda variável aplicada no ponto vezes dy. É isso que é a diferencial. É isso que a gente vai calcular. E quem é a função em questão que a gente quer calcular? Essa aqui. Então, olha, diferencial de S. Então, é isso. O delta S é aproximadamente igual a diferencial de S. Que é a diferencial de S? Ela é uma função das variáveis P e A. Então, é calcular a derivada parcial de S em relação a P, que é a variável que está lá, multiplicada por a diferencial de P, mais a derivada parcial de S em relação a outra variável, que é o A, multiplicada pela diferencial de A. Certo? Definição de diferencial. Então, tudo que temos que fazer é calcular as derivadas parciais dessa função em relação a P em relação a A. Né? E tem esses números todos aí. Olha só, vamos simplificar essa função aqui. Vou apagar aqui. Vou escrever essa função que está muito cheia de números. Vamos escrevê-la assim. Isso aqui é um valor constante, vou chamar de K. P está elevado a um número, vou chamar esse número de alfa. A está elevado a um outro número, que eu vou chamar de beta. Só para simplificar a minha vida, está aqui quem é o K. É 72,09. Quem é o alfa? É 0,425. Quem é o beta? É 0,725. Tá, gente? Aí depois, no final, a gente substitui. Tá? Fica mais fácil de olhar para cá. Então, vamos lá. Com a ajuda de vocês. Derivada desta função aqui em relação a P. O que vai dar?
constante, né? Constante, constante. Vai ser só o P aqui. E a regra da potência aqui, derivada de P elevado a alfa. Alfa, P elevado a alfa menos 1, tá? Então, eu vou repetir a constante, e derivada vai ficar K, que está multiplicando alfa, P elevado a alfa menos 1, e o A é constante, A elevado a beta, do jeitinho que está lá. Vezes diferencial de P, tá? Que é o... Oi, eu apaguei aqui, ó. Diferencial de P, que é o delta P, que é 2% de P, certo? Aquele valor que estava lá. Apaguei aqui. Então, essa diferencial de P é o delta P, e isso aqui é 2 vezes 10 elevado a menos 2, que é o 0,02 de P. Tá? Mas, agora a gente vai calcular, derivar essa função em relação a A, tá? Então, em relação a A, tudo aqui é constante, vou logo repetir aqui a constante, vai ficar K, P elevado a alfa, e aí a gente vai derivar o A elevado a beta, potência, né? Regra da potência. Vai ficar beta, A elevado a beta menos 1. E aqui a diferencial de A, que é exatamente o incremento que a gente está fazendo aqui em A, que é o delta A, que o problema diz que também é 2% da área. Eu apaguei aí, que é 2 vezes 10 elevado a menos 2 vezes o A. Está cheio de letras, tá assim, mas não morde, não precisa vocês ficarem assustados com. Então, o que a gente pode fazer aí, hein? Temos fator comum aqui, 2 elevado a menos 10, vou colocar logo aqui para frente. 2 vezes 10 elevado a menos 2. Tem K aqui, mas eu vou deixá-lo aqui porque, olha só aqui, tenho alfa, aqui vai ficar K, aqui eu tenho P elevado a alfa menos 1, que está multiplicando aqui P também, certo? Então, vai ficar P elevado a alfa, P elevado a alfa, multipliquei potência aqui, A elevado a beta, mais, aqui tem que passar esse beta para frente, vai ficar K, P elevado a alfa, aqui eu tenho A elevado a beta menos 1, e bem aqui eu tenho A, certo? Portanto, vai ficar A elevado a beta. Gente, o que é isto aqui? Que está aqui e que está aqui. Kp elevado a alfa, A elevado a beta. É exatamente a área, a superfície, é o S, tá? Então, a gente substitui aqui, vai ficar K. Aí tá aqui, né? KS, KS. Não é o K, é o alfa. Então, vai ficar alfa mais beta. E o S, que é o fator comum, vou deixar aqui do lado de fora, tá? Ele apareceu aí. Então, veja que é só agora que a gente vai precisar somar o alfa mais beta, né? Vai ficar 5, 10 vai 1, 4, 4 e 1, 5, certo? E 11 vai ficar 1,11, 1,15. Vezes S, tá? E você está multiplicando, vai ficar 2,3, né? 2,3 vezes 10 elevado a menos 2 vezes o S, tá? Aí a pergunta é, isso representa, esse que é o erro, então, tá? O erro, não porque eu estou usando diferencial, é o erro por conta de eu ter tomado as medidas de forma imprecisa, tá? Se tiver um erro de 2% no máximo de 2% no meu peso, o erro no máximo de 2% na medida da minha altura, este se propaga no modelo, eu vou ter um erro de, no máximo, 2,3 vezes 10 elevado a menos 2 da superfície, tá? Então, isso é quanto por cento de S? Já está escrito lá, né? 2
0,3% da superfície. Então, o erro, eu pegar isso aqui e dividir por S, que era o valor real, ele é de 2,3% de S. Tá? A gente definiu diferencial para a função de duas variáveis. De forma análoga, a gente estende essa definição para a função de 3 variáveis. Tá? Então, a diferencial de uma função de 3 variáveis vai ser a função que tem, tá, como regra, essa soma aqui. O que estamos acrescentando aqui? Uma parcela a mais, né, gente? Porque se é uma função de 3 variáveis, eu tenho as derivadas em relação a cada uma das coordenadas. Então, acrescenta aqui derivada parcial em relação a z multiplicada pela diferencial de z. Tá? Ela é diferenciável, é a mesma coisa, mesma definição. Tá? Ela é diferenciável se eu posso aproximar a variação no delta, no w aqui, pela diferencial de w. E aí, o erro agora vão ter 3 parcelinhas lá, tá? Um E1 que está multiplicado pelo delta x, o E2 que está multiplicado pelo delta y, o E3 multiplicado pelo delta z. E esses erros todos tendem a zero quando as variações no domínio tendem a zero. O que a gente vai ver na aula de hoje é como é que a gente usa a regra da cadeia em função de 2 ou 3 variáveis. Função de n variáveis, na verdade. Lembra da regra da cadeia que a gente usa toda hora em função de uma variável? Na hora de derivar, a gente aplica a regra da cadeia. O que é que a gente chama de regra da cadeia? É a derivada da função composta, tá? Quando eu tenho aqui, por exemplo, eu digo y é x quadrado. Então, estou dizendo, olha, y ele é uma função de x. Poderia dizer, se eu definir essa f de x igual a x ao quadrado. Então, estou enxergando y como uma função de x. Agora, por sua vez, esse x, ele não é uma variável. Ele também depende de uma terceira variável. Então, ele é, por exemplo, t ao quadrado mais 1. Então, se eu definir a função g de t igual a t ao quadrado mais 1, eu tenho que esse x é uma função de g de t. Tá? X é uma função de t. Tá? E aí, olha, esta função dessa forma que está aqui, que é x quadrado, ela é uma função diferenciável, né? Lembra que função de uma variável, diferenciável e derivável é a mesma coisa. A derivada existe, tá? A derivada dela existe. Que é a derivada dela? 2x. Tá? Então, eu posso representar a derivada usando essa notação, ou eu posso representar essa derivada usando a notação de Leibniz, né? Que diz assim, eu estou derivando, isso aqui é a derivada de y. Mas eu estou derivando y, que é função de quem? Enxergando y como uma função de x. Então, eu tenho que dizer isso aqui é a derivada de x, de y, sendo que y é uma função de x. Então, eu posso usar essa notação aqui, tá? Mesma coisa que essa função g é uma função diferenciável. A derivada dela existe. G' de t é 2t, tá? Mas só que esse g de t é a x. Então, isso aqui é a derivada da função x. Só que eu estou derivando x como função de quem? X é uma função de t. Eu tenho que dizer aqui, eu derivei x em relação à variável t. Tá? Agora, ao mesmo tempo, se eu pegar isso aqui, y é igual a f de x. Mas esse x que está aqui, ele é g de t. Então, você ficou com a função composta aqui, certo? Então, esse y aqui é f bola g de t. E aí, e quem vai ser isso aqui? Eu posso... Vou tirar aqui, que não precisa disso, na verdade. Quem vai ser a f? A f. Quem é a g de t? É t ao quadrado mais 1. E o que é a f de t ao quadrado mais 1? A f diz assim, pega a variável independente e eleva ao quadrado. Então, vou pegar aqui e elevar ao quadrado. T ao quadrado mais 1, que é o x ao quadrado.
que vai dar t à quarta mais 2t ao quadrado mais 1. Tá? Então, na hora que eu faço a composta, o que aconteceu? Eu agora tenho y como uma função de t, certo? Se tem y como função de t, então eu posso calcular a derivada de y em relação a t. Vou representar assim. Eu estou calculando agora a derivada de y, só que eu estou olhando o y agora como uma função da variável t. Então, eu uso aqui essa notação, né? Certo? E quem é a derivada de y em relação a t? Bom, está aqui, agora é uma função de uma variável, eu vou derivar isso aqui. 4t ao cubo mais 4t. Certo? Simplesmente é isso. Usei a regra da cadeia aqui. Não, né? Eu montei a composta e transformei ela numa função de uma só variável e aí derivei essa função que eu encontrei. Né? Agora, eu posso observar o seguinte. Isso aqui que está aqui, eu posso escrever como 4t. Vai ficar t ao quadrado mais 1. Posso só arrumar assim. Quem é esse t ao quadrado mais 1? Observa que isso aqui é o x, né, gente? Isso aqui é x. X que apareceu aqui. E ainda isso aqui eu posso escrever como, esse que está aqui é 2t vezes 2t ao quadrado mais 1. Quem é esse 2t aqui? Onde é que ele apareceu aqui? Ele é a derivada do g, certo? Na verdade, isso aqui é a derivada de x, isso aqui é a derivada de x em relação a t. E esse aqui, lembra que é o x. Então, isso que está aqui, olha, só vou passar para frente, 2x, porque isso aqui é o x, e isso aqui é 2t. Quem é 2x? É a derivada de y, é a derivada de y em relação a x. Quem é 2t? É a derivada de x em relação a t, tá? Então, a regra da cadeia é isso que diz a regra da cadeia. Se você tem y como uma função de x, x é uma função de t, então você pode escrever y como função de t. E a derivada dela vai ser a derivada de y em relação a x multiplicada pela derivada de x em relação a t, certo? Que a gente não fez, porque a gente fez direto. Mas então significa que eu posso chegar a esse mesmo resultado fazendo a derivada de duas funções, tá? Sem ter que montar a composta, porque essa aqui a gente pegou como uma função de uma só variável e derivou, pegou essa outra aqui como uma função de uma só variável e derivou, e depois fez o produto, né? Observa que também a gente pode enxergar bem aqui está a composta. Na hora que a gente diz y é isso aqui, olha, é a composta, ficou sendo a f da g de t. Então, a derivada vou colocar aqui no y é a composta, é a f da g de t. Então, a derivada de y em relação a t é a derivada dessa composta, já que uma coisa é igual a outra. Agora, a gente pode chegar aqui na hora que a gente derivou, ficou isso aqui, né? E agora, usando essa outra notação, que é a f', isso aqui é a f' de x, e isso aqui é a g', né, gente? Tá, gente? Só estou enxergando a mesma coisa que eu fiz aqui, agora usando a outra notação, tá? Ficou derivada de y em relação a x, é a f' de x, e derivada de y é a g' de t, tá? E ainda você pode olhar, é a f', mas quem é a x? X é a g de t. Tá? Vezes a g' de t. Que é a outra forma que a gente enxerga a regra da cadeia, tá? Sem usar a notação de Leibniz, isso que a gente está dizendo. Ao derivar uma composta, função de duas variáveis,
A derivada dessa composta é a derivada da função de fora. Olha, ó, na hora que eu calculo a derivada da função de fora, ela é aplicada na função interna, multiplicada pela derivada da função que está dentro, tá? A gente vai ver que nas funções de duas variáveis, a gente vai repete tudo isso aqui, com a particularidade de o que vai ser a derivada de uma função de duas variáveis, tá? Isso aí só estou relembrando que a gente já viu isso em cálculo 1, tá? É exatamente isso que é a regra da cadeia na função de duas variáveis. Derivar y em relação a t. Olha para o y como função de x e olha para o x como função de t. Na hora que está fazendo isso, o que você está fazendo? Você está derivando a de fora, né, e calculando na função de dentro e multiplicando pela derivada da função que está, a função mais interna. Ok? Agora vamos enxergar que a gente tem uma função de duas variáveis. Agora eu tenho isso aqui, z é uma função de x e de y. Só que esse x e esse y, eles não são valores fixos. Eles também são funções de uma terceira variável. X é uma função de t e y ele é uma função de t. Tá? Vamos considerar, por exemplo, tenho x² mais 2y. Mas esse x, ele é cosseno de t. Esse y é, por exemplo, e elevado a 3t. Certo? Então, se eu olhar aqui, o z, ele está escrito em função dessas duas variáveis, mas cada uma dessas variáveis, por sua vez, é função de uma terceira variável. Então, é claro que se eu substituir aqui o x por esse valor aqui, o y por esse valor aqui, eu consigo enxergar z como função só de t, certo? E aí eu posso, então, calcular a derivada de z em relação a t. Ele transformou em função de uma só variável, tá? Tá? Como é que eu posso enxergar isso como a composta, aqui no caso da composta? A particularidade aqui é que a composta vai ser essa segunda função vai ser uma função vetorial. Olha só, eu posso considerar isso aqui. Alfa, que estava fazendo o papel da G, só que agora, para cada parâmetro de t, ela me retorna quem é x, quem é y, certo? Portanto, é uma função vetorial bidimensional. Ela vai me retornar o x de t e o y de t. Tá? Então, eu crio uma função vetorial para cada t, me passa um pau ordenado. Quem é o x de t? Cosseno de t e e elevado a 3t. Tá, gente? Então, olha só, eu posso fazer a mesma coisa que a gente fez com o outro, construir a composta. G é a f de xy. Mas quem é o x? X é cosseno de t. Mas quem é o y? E elevado a 3t. Certo? Agora, olha só, aqui dentro do parênteses, o que é isso aqui? Cosseno de t elevado a 3t. Não é exatamente a alfa de t, que a alfa de t ela faz isso, ela retorna esse par. Então, isso aqui eu posso enxergar como é a f de alfa de t. Tá? Então, na hora que eu fizer substituir aqui, eu nada mais é do que estou fazendo a construção dessa composta aqui, tá? Que passa a ser uma função só da variável t. Tá, gente? Ficou claro ou ficou confuso? Observa que quando você pega isso aqui, substitui aqui, eu vou até escrever aqui, né? Que é isso aqui, x é o quê? Cosseno, ficaria cosseno de t ao quadrado, mais 2 vezes o y, 2e elevado a 3t. Não ficou sendo uma função só de t? E se eu quiser agora, eu derivo direto usando
derivada de função de uma só variável, tá? Mas o que é isto aqui? É a composta. Então, essa z ficou sendo f de alfa de t. E, portanto, derivada de z em relação a t, tá? É a derivada. Ó, aí eu vou usar a mesma ideia da regra da cadeia que tem para a função de uma variável aqui, certo? Que diz o quê? É a derivada da função de fora aplicada na de dentro vezes a derivada da de dentro, tá? Aí isso aqui seria o quê? Então, a gente vai calcular a derivada da função de fora, vai aplicar na de dentro aqui. Derivada dela. Quero só destacar aqui que essa derivada dela multiplicada pela de fora, derivada da de fora, tá? Agora a gente só vai entender, tá? Mas aqui tudo bem, era uma função de uma variável, derivada é como a gente aplica para a função de uma variável. Só que aqui a f é uma função de duas variáveis. O que significa e o que representa essa derivada da função? Gente, aqui eu estou só fazendo uma ideia para acompanhar como a gente chega assim. Não é uma demonstração, tá? A demonstração a gente vai usar simplesmente o fato de que, porque para eu poder montar essa composta, essa função aqui é diferenciável, tá? Uma função é diferenciável, significa função vetorial, que as derivadas aqui existem, e que esta f de duas variáveis é diferenciável. E ela é diferenciável, é aquilo que a gente acabou de fazer no início da aula. Se ela é diferenciável, é porque eu consigo escrever ΔZ menos o dz, mais aquele erro. Aí a gente tem que fazer toda aquela conta para chegar, tá? Mas é isso que a gente usa. Por fato dela ser diferenciável, eu vou fazer o incremento de f menos a diferencial. E aí vai chegar nesse resultado. Então, eu só estou querendo que a gente deduza, mas não é uma demonstração, tá? Formal do que se faz. Então, olha só, a gente ficou assim. Diferencial de z em relação a t ficou sendo a derivada da função de fora. Agora, vamos entender, neste caso, o que representa essa derivada. Função de duas variáveis. O que vai ser a derivada dela? Função de duas variáveis, você tem as derivadas parciais, tá? Isso aqui vai representar a derivada parcial dela em relação a x, a derivada parcial dela em relação a y. Que é quem? É o gradiente, que tem essas duas derivadas. Então, isso aqui vai ser o gradiente da função f, que eu vou calcular, aplicar na função interna, que é a curva lá, e alfa de t, multiplicado pela derivada desta aqui. Agora, vamos olhar aqui, quem vai ser a derivada desta daqui? Olha só, alfa de t, aqui é uma função de duas variáveis, é uma x de t, y de t. Ok? Lembra de função vetorial, né, que a gente estudou ainda esse semestre. Como é que a gente, então, agora quero calcular a derivada dela. O que é a derivada de uma função vetorial, gente? É a derivada de cada uma das funções componentes. Então, x' de t, y' de t. Que no caso aqui vai ser derivar essa. Ok? Então, é isso que a gente vai colocar aqui. Olha aqui, é um vetor, tá, gente? Então, vou colocar aqui na forma de vetor. Usando a notação de Leibniz, x' de t é a derivada de x em relação à variável t. Tá? Então, dx dt. E y' dy dt. Essas funções aqui, essas derivadas, eu vou calcular em t, né? Essas aqui eu aplico em alfa de t. Ou ainda, escrevendo quem é o gradiente mesmo. O gradiente é a derivada parcial de f em relação a x. Eu vou só omitir o ponto aqui para ficar mais simples, mas a gente vai exatar. Mas a gente está calculando em alfa de t. Aqui vai ficar derivada de x em relação a t, derivada de y em relação a t. Todo mundo lembra como fazemos produto interno, né? Produto interno de dois vetores.
multiplica as coordenadas correspondentes e soma o resultado. Dx dt mais derivada de f em relação a y, dy dt. Tá? Então, tem dois caminhos. Eu posso construir a composta e derivar diretamente essa aqui, tá? Ou calcular a regra da cadeia em que eu derivo aqui como uma função de duas variáveis e derivo essas funções aqui, depois faço o produto interno aí desses vetores. Aposto que vocês estão falando, mas é bem mais simples fazer isso aqui, né? Depende. Tá, aí algumas situações a gente nem tem essas funções, tá, gente? O importante é que isso serve para a gente estabelecer relação entre taxas. Lembra que as derivadas representam taxas de variação? Então, algumas situações o que a gente conhece são essas taxas que estão relacionadas. Aí, olha, eu conheço como é que está variando o f em relação a x, o x em relação a y, e quero saber como é que o z está variando. Então, eu uso essa relação aí, tá? Está claro ou não? Como é que eu aplico a regra da cadeia? Então, vamos fazer para essa aqui já já. Né? A regra da cadeia, quando z é uma função de duas variáveis, mas cada uma dessas variáveis aqui são função de uma única variável t. Tá? Então, é o gradiente da função de duas variáveis multiplicado pela derivada dessa curva aqui, que a gente usa, que vai me dar quem é o x, quem é o y. Eu acho que fica claro, porque eu já vou aproveitar para dizer que se aqui f, em vez de ser função de duas, fosse de três variáveis, gente, o que ia mudar aqui? X, y, z, função de três variáveis, mais 3z. Aí o z é uma função de t. O que ia mudar aí? Ia acrescentar que o gradiente tem mais uma parcela aqui, né, gente? E essa curva aqui, é claro, ela ia ter mais uma variável aqui. Então, só vai acrescentar mais uma parcela derivada parcial em relação a z dt, certo? Ok, então vamos aplicar a regra da cadeia para calcular a derivada parcial. Eu quero a derivada de z em relação a t. Eu apaguei aqui a pronta, né? Depois a gente calculava e eu já tinha ela aqui, depois a gente derivava para comparar. Quero fazer isso aqui usando a regra da cadeia, tá? Então, a regra da cadeia, ou eu posso enxergar como esse produto gradiente, ou você já pode... Vocês preferem o quê, hein, gente? Calculo gradiente... Calculo aqui. A segunda. Então, isso aqui vai ser derivada parcial. F é uma função de duas variáveis. Então, vou calcular derivadas parciais em relação a cada uma de suas variáveis. Certo? Mais derivada parcial de f em relação a y. Esta aqui, agora, eu vou multiplicar a derivada de x, né, em relação a quem? A variável aqui que eu estou usando. É função de uma só variável. X é só função de t, então é a derivada ordinária de x em relação a t. E aqui eu vou multiplicar pela derivada de y em relação à variável t. Derivada ordinária, porque y é função só da variável t. Eu deixei um espaço tão grande aqui porque eu queria dizer que essa aqui ela vai ser calculada em alfa de t, dx dt. O que significa isso, né? dy dt. Tá? E agora é só calcular essas derivadas. Então, eu vou calcular a derivada parcial dessa função, tá? Em relação a x, que vai dar o quê, gente? Em relação a x aqui. 2x, né, porque isso aqui é constante. Aí é o que eu vou dizer,
Esse 2x, agora eu tenho que aplicar na curva, tá? Então, olha só. Primeiro, eu vou calcular a derivada parcial em relação a x num ponto xy genérico, dá 2x. Agora, eu vou aplicar esta derivada na curva. Vou fazer aqui, depois substituo aqui. Derivada parcial de f em relação a x, aplicado no alfa de t. Quem é alfa de t? Cosseno de t elevado a 3t, tá? Significa só, agora eu vou substituir o x pelo valor dele, eu vou substituir o y pelo valor dele, para transformar tudo em função de t. Aí, quando a gente substituiu aqui, vai ficar 2 vezes o x. Mas quem é o x? Cosseno de t. Tá? Então, esta parcela aqui vai dar cosseno de t. Tá? Agora, eu vou multiplicar a derivada parcial de x em relação a t. Então, vou olhar aqui o x, vou derivar isso aqui em relação a t, que vai ficar menos seno de t. Mas, aí aqui é a mesma coisa, gente. Vou calcular a derivada da f em relação a y. Num ponto genérico xy. Isso vai dar o quê? Em relação a y. Vai dar 2. Aí, agora eu aplico. O caso aqui é constante, mas tudo bem. Eu aplico agora quando x vale cosseno de t, quando y vai elevado a 3t. Quanto vai dar? Como ela é constante, ela está independendo. Vai ficar o mesmo valor. Tá? Então, isso aqui dá 2. E eu vou multiplicar pela derivada de y em relação a t, que vai ficar 3 elevado a 3t. Tá? Ok? Então, veja que no final ficou tudo só em função de t. Ficou menos seno de t, cosseno de t, mais 6 elevado a 3t. Deve dar o mesmo valor se a gente tivesse substituído lá e derivado em relação. Derivei em relação a... Ah, aqui dava 2, não era? Obrigada. Bem aqui, gente, cometi em relação 2x, depois quando substituiu. Então, bem aqui tem um 2 também. Aqui, obrigada. Tá? Então, olha, vamos fazer um resumo aqui. A regra da cadeia, para o caso, eu tenho uma função de n variáveis reais, tá? Então, eu tenho uma função vetorial que vai de R para o Rn. O que essa função faz? Para cada número real, ela leva numa ênupla. Tá? E essa função, ela é diferenciável. O que significa isso? É uma curva em que todas as suas funções componentes têm derivada, tá? No ponto. E aí eu tenho uma função que vai de Rn para o R, é uma função de n variáveis reais. E essa função aqui, ela é diferenciável. Tá? Então, tudo aquilo que exige para a definição de função diferenciável. As derivadas parciais dela existem e, portanto, a gente pode construir essa composta. O que essa composta faz? Ela vai de R para R, tá? Então, na hora que a gente constrói essa composta, fica sendo a função de uma só variável. E aí, uma só variável, ela tem a derivada ordinária dela, tá? Então, a derivada dessa função de uma variável é a derivada dessa composta aqui, que é aquilo que a gente colocou ali, tá? E o que vai ser a derivada dessa função de n variáveis? Vai ser o gradiente dela, tá? Multiplicado pela a derivada da função de dentro. O gradiente, ele vai ser aplicado na função de dentro, assim como é para a função de uma variável real. Tá? E a derivada da curva eu vou aplicar no ponto T. Tá? Só tem que prestar atenção a esses valores aí que a gente aplica.
Ao efetuar esse produto interno, isso vai ficar exatamente aqui, as derivadas parciais da função f em relação a cada uma das suas variáveis, multiplicada pelas derivadas ordinárias, tá? Das funções que compõem a curva alfa de t. Então, olha, vamos fazer este exercício fácil, simples. Tem essa função aí. Duas variáveis. Z é x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. Mas, por sua vez, x é uma função de t, é t ao quadrado. Y é 2t. E então, queremos calcular a derivada de z em relação a t. Tá? Porque quando eu substituir lá x por t ao quadrado e por t a 2t, eu escrevo z como uma função de t. Tá? Quais são os caminhos que eu tenho para fazer isso? Se você quer substituir diretamente aqui e transformar logo a z como uma função de t, montar composta, pode, no final deriva, uma função ordinária. Ou você aplica a regra da cadeia, sabendo que é exatamente o produto do gradiente pela derivada da curva, né? Então, a gente vai fazer aqui, ó. Isso aqui vai ser simplesmente derivada parcial. Vou chamar essa função aqui de f para eu denotar aqui. Eu vou chamar z f de xy. Certo, gente? Eu vou usar esta notação menos carregada aqui, derivada parcial de f em relação a x, tá? Eu vou fazer aqui num ponto xy. Aliás, eu vou deixar sem. Aí eu vou calcular a derivada de x em relação a t, tá? Eu não vou fazer a indicação do ponto. No final a gente vai colocar isso, tá? Tranquilo? Mas derivada parcial de f em relação a y, dy dt. Derivada de y em relação a t. É isso que a regra da cadeia, né, diz. Agora eu vou derivar a f em relação a x. Derivando essa função em relação a x, vai ficar 2x mais y. Certo? E aí eu vou calcular, vou agora para a função x e vou derivar x em relação a t. 2t. Derivo a função f em relação à variável y, derivada parcial. Derivando em relação a y, aqui é constante, aqui vai sobrar x mais 2y. Multiplicada pela derivada de y em relação a t, que vai dar 2. Ok? Veja que esta derivada aqui, ela está misturada com x, y e t. Né? É isso que a gente diz agora, eu vou aplicar em alfa de t, quer dizer, para eu dar o resultado tudo em função da variável t, eu vou agora substituir o x pelo valor dele, substituir o y pelo valor que está aqui, para que eu... Ou seja, eu estou agora calculando, isso que está bem aqui, o gradiente na curva. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes o x, mas que é o x? T ao quadrado. O y que vale 2t, isso aqui eu vou multiplicar por 2t, mais o x, t ao quadrado, mais o y que vale 2t, 4t, isso aqui tudo multiplicar por 2, certo? E vai ficar 4t ao cubo, mais 4t ao quadrado, mais 2t ao quadrado, mais 8t. Só esse com esse aqui, né? 4t ao cubo, mais 6t ao quadrado, mais 8t. Pronto, ficou só em função de t no final. Ok? Depois
depois, quando vocês não tiverem nada para fazer, substitua aqui, escreva só a função de t e derivem aí para comparar. Tem alguma hora que vocês não têm nada para fazer? Tem não, né? Então, já sei, na hora que vocês forem estudar cálculo. Vamos fazer uma outra aqui. Ver a importância da gente identificar os pontos que a gente tem que aplicar, tá? Agora, eu tenho z é uma função de duas variáveis, ela é diferenciável e diz que esse x e esse y também são funções de uma terceira variável. Então, eu tenho que z é uma função de x e y. X e y, por sua vez, são funções de t. E ele dá alguns valores aqui. G de 3, 2, H de 3, 7, G' de 3, 5, H' de 3 é menos 4, derivada parcial de f em relação a x no ponto 2, 7, e o que pede para calcular a derivada parcial de z em relação a t, quando t, a gente representa às vezes assim, quando t vale 3, tá? E aí, gente, por onde a gente começa? Em geral, o começo é uma boa opção, né? Olha só, esqueça que se x é função de z é função de x e y, y é função de x e z, né? Então, eu tenho a possibilidade de montar composta, né? Aí, vamos só enxergar quem seria aquela curva que a gente estava definindo antes, a função está aqui para baixo, dz dt. Olha só, eu posso definir aqui alfa de t, a função que para cada t vai me levar no x de t e no y de t, ou seja, o g de t, h de t, tá? Que é aquela que eu vou montar a composta. Se eu chamar essa função de alfa de t, então eu tenho o seguinte, o z, ele é f de xy, mas o x é um x de t, portanto, é g de t, e esse y é o h de t. Oh, esqueci da f aqui, tá? Só estou substituindo, x é o g de t, y h de t. Então, mas isso que está aqui é exatamente o alfa de t, tá? Então, isso aqui é alfa de t. Só para eu enxergar como uma composta. E aí, a regra da cadeia me diz que a derivada de z em relação a t, ela vai ser a gradiente da função f, que eu tenho que aplicar, aí aqui está falando em 3, né, gente? Deixa eu usar isso aqui, t igual a 3. Então, vai ser o gradiente da função f, que eu vou aplicar em alfa. Quanto está valendo t? Lembra que é alfa de t. Quanto está valendo t? 3. Tenho que aplicar em alfa de 3, vezes alfa' de 3. Tá? Só identificar isso aí. O que é o gradiente dessa função? O gradiente dessa função, ele é... Não, primeiro vamos identificar aqui quem é alfa de 3, para a gente já coloca aí... A gente já coloca as derivadas parciais no ponto, né, gente? Pergunto para vocês, quem é alfa de 3? Porque eu preciso... Quando eu calcular o gradiente, eu já vou ter que aplicar nesse ponto aqui, né?
Primeira pergunta, quem é alfa? Alfa de T? Alfa de T não é isso aqui? É só substituir aqui T por 3, tá? Então, isso aqui vai ser G de 3, H de 3. Porque não é isso aí que é alfa? Só que o problema me deu que o G de 3 vale 2. Que o H de 3 vale 7. Tá? Então, esse gradiente aqui, eu vou aplicar neste par 2, 7. Então, isso aqui vai ser o gradiente de F aplicado em 2, 7. Vamos já calcular esse gradiente. E aqui, o que vai ser? Quem é a alfalinha? A alfalinha é a derivada dessa curva, é a G' e a H', né? Que eu vou aplicar onde? Em 3. Então, isso aqui vai ser o G' calculado em 3, e a derivada da segunda, que é o H', calculado em 3. Tá? Então, vamos calcular isso aqui. O que é o gradiente da função f? São as derivadas parciais, né? O vetor formado pelas derivadas parciais. Então, isso aqui vai ficar derivada parcial em relação a x, que eu vou calcular no ponto 2, 7. Derivada parcial em relação a y, que tem que ser calculada no ponto 2, 7. Multiplicado, ó, o problema deu isso aqui, disse que o G' de 3 vale 5 e que o H' de 3 vale menos 4. Certo? Também deu esses valores aqui. Diz que a derivada parcial em relação a x em 2, 7 é 6. E que em relação a y é menos 8. E é só multiplicar aqui. Que vai ficar 30 mais 32. 62 unidades, tá? Então, é importante você saber em que ponto, em que valores você tem que aplicar cada coisa, certo? Aí, o que esse 62 representa aqui, gente, em termos de taxa de variação? Porque a derivada é uma taxa de variação, né? Então, olha, a princípio, a gente tem uma função z, que depende de x e y. Tá? Então, esse G' de 3, ele está me dando a taxa com que está variando x por unidade de variação em t. Tá? Então, x varia, y também varia, em função de t. Como z depende de x e y depende de t, então, variando essas x e y, isso aqui também vai variar. Ele está me dizendo que quando a taxa de variação em relação a x é de 5 unidades por variação em t, a de y é de menos 4 unidades, né, no ponto t igual a 3, a taxa de variação de z por unidade de variação em t, ela é de 62 unidades, tá? Como é que fica agora? Antes de como é que fica, gente, alguma dúvida, alguma pergunta? E tudo bem aí? Olha ali, o problema é que a gente tem uma caixa, e aí dá as dimensões desta caixa num determinado instante. Tem aqui uma caixa e ele dá comprimento, largura e altura dessa caixa num certo instante. Então, vamos considerar que esse instante que a gente tem essas medidas é o agora, tá? Então, esse agora, eu vou dizer que é o t igual a 0. Nesse exato instante, o comprimento, chamar C aqui, esse comprimento vale 1 metro. A largura dessa caixa vale 2 metros e a altura vale 2 metros também. Tá? Vou chamar aqui de x, y e z.
passaram 3 segundos. As dimensões dessa caixa são as mesmas? Não, ele diz que está variando, tá? Então, a particularidade é que essas medidas aqui, elas não são constantes, elas estão mudando com o tempo. Como é que muda? Não foi dado qual é a função, tá? Mas ele dá as taxas de variação. Então, e aí ele pede para a gente calcular como está variando o volume da caixa. Então, eu quero a taxa de se ver o volume dessa caixa. Todos nós sabemos, né, como calcular a taxa de um volume de um cubo, x, y, uma z, na verdade não é, um cubo. E aí ele quer calcular como que está variando esse volume com o tempo. Nesse exato instante, ou seja, quando a gente está considerando o tempo t igual a zero. Tempo t igual a zero, como é que varia isso aqui, tá? Então, olha, esse volume, ele depende de x e de y, de z, mas esse x, ele não é fixo. Ele está variando com o tempo. Esse y está variando com o tempo. Esse z está variando com o tempo. Função de t. Certo? É z. E aí eu posso pensar, existe agora, né, para eu enxergar aquela composta, existe uma curva, eu vou considerar uma curva, que depende do tempo, o que essa curva vai me fazer, essa função vetorial. Para cada t, ela vai me dizer quem é, quando está valendo x, quando está valendo y, quando está valendo t. Ela me retorna o x de t, o y de t e o z de t. Tá? Então, como esses valores não são fixos, o que eu tenho aqui é o x de t, é o y de t, é o z de t. Então, o volume em função do tempo, ele vai ser o v de alfa de t. Tá? Só para a gente chegar, esse volume aqui, esses valores que estão aqui, essas funções, elas dependem de t. E, portanto, a gente quer calcular a derivada de v em relação a t. Regra da cadeia, eu vou calcular v de alfa de t. No tempo, em que tempo, gente, eu colocar quando t é igual a zero? Que a regra da cadeia, o que é isso aqui? É o gradiente da função v, que eu vou aplicar em alfa de zero, vezes a derivada da curva, calculada no tempo t igual a zero, certo? E a gente só tem que calcular, então, as derivadas parciais da função v, aplicar em alfa de t, então, com a ajuda de vocês, vamos calcular o gradiente da função t, num ponto x, y, z qualquer. Derivando em relação a x, y, z. Derivando em relação a y, x, z. Derivando em relação a z, x, y. Tá? Agora, para o meu problema, eu vou ter que aplicar esse gradiente nesse valor aqui, em alfa de zero, certo? Pergunta, vamos identificar aqui. Quem é alfa de zero? Está aqui a curva. É o valor de x no instante t igual a zero, é o valor de y no instante t igual a zero, é o valor de z no instante t igual a zero. Tá? O que eu falei que é o instante t igual a zero? É o agora, certo? Em que foram dadas essas medidas. Quanto vale o x no instante que a gente está considerando? É o comprimento, tá?
A caixa, que vale 1. Então, são as medidas que foram dadas, tá, gente? 1, 2 e 2. 1, 2 e 2, tá? Então, a gente vai calcular agora este gradiente neste ponto aqui. Aplicado em 1, 2, era 2, eu escrevi 3. Minha mão já não está mais me obedecendo. 2 e 2. Então, lembrando, isso aqui está representando o x, o y e o z. Então, é esse vetor aqui, y vezes o z, 4. X vezes o z vai dar 2. E x vezes o y vai dar 2. Tá? Então, temos aí o gradiente dessa função aplicado na curva quando t vale 0. E agora a gente quer calcular isso aqui, olha. A derivada da curva, primeiro num ponto genérico. Gente, isto aqui é a curva. O que vai ser a derivada dela? Derivada de cada uma das funções componentes. dx dt, dy dt, dz dt. Tá? Então, é o dx dt, que eu vou calcular em que instante? Ainda não estou falando aqui no instante. dy dt, dz dt. Que representam as taxas de variação. No instante t igual a 0, como estão essas taxas de variação nesse instante? É exatamente o que o problema deu. A gente não pegou lá no slide, né? Podemos voltar lá no slide? Ele diz, olha, o comprimento e a largura, estão aumentando a uma taxa de 0,02 metros por segundo. Estão aumentando, a taxa é positiva. Então, essas duas taxas aqui, ó, estão aumentando 0,02, 0,02. E a outra, a altura está decrescendo, então, uma taxa negativa, menos 0,03. É isso. E aí é só agora fazer esse produto aqui. E a gente vai ter a taxa de variação. Então, taxa de variação do volume em relação a t, no instante t igual a 0, vai ficar esse produto aqui, 4. Tem um... Aqui? Eu não entendi a tua pergunta. Um aonde? Ah, aqui. Porque essa aqui foi o gradiente. Agora, será que eu ou você que está... Vamos reconferir aqui. Tá, aqui é o gradiente. Aí a gente pegou e aplicou esse gradiente nesse ponto aqui, tá? Então, eu peguei este aqui e fui substituir neste ponto aqui. Aí ficou y vezes z, aí ficou y vezes z, por isso que deu 4, tá? E aí, x vezes z, por isso que deu 2 aqui, só conferindo, e xy deu 2. Então, é isso. Ele está aplicado no ponto. Tá? Então, ficou 4, 2, 2. E a gente está multiplicando. Isso aqui está tudo vezes 2 elevado... Vou passar para frente, tá? 10 elevado a menos 2, que está multiplicando, que é isso aqui tudo. 4, 2, 2, que é o gradiente. E a derivada da curva, que vai ficar 2, 2 e menos 3. Tá, gente? Só fazer as continhas aí, vai ficar 8, 4, 12. 12 menos 6 vai dar 6 vezes 10 elevado a menos 2, certo? É a taxa com que está variando o volume deste cubo, nesse instante em que as taxas dessas unidades aqui estão variando dessa forma aqui, tá? 2 cresce e 1 decresce. E aí, ó, vocês usaram aquele tempo ocioso de novo, né? A gente que não vai ter tempo agora, mas depois a gente quer saber também, ó, como é que está variando nesse exato instante, nas mesmas condições,
É claro que o volume, como as medidas estão todas alterando, então as dimensões do cubo estão tudo alterando, né? Como que está a taxa de variação da área da superfície desse cubo? Como é que varia? Como é que está variando o comprimento da diagonal desse cubo? Tá? Então, faça como exercício. Em cada caso, o que vai mudar? É a função. Agora, uma função aqui vai ser a função que calcula a área do cubo. Né? Diagonal. Como é que eu calculo a diagonal do cubo? Vai mudar a função, tá? É um bom exercício aí para a gente. Olha só. Então, a gente viu, eu tenho Z uma função de duas variáveis, cada uma, ou duas, ou três, ou quatro, ou N variáveis. Cada uma dessas variáveis é função de uma outra variável. Isso aqui, ó, resumindo. Z é uma função de x1, x2, N variáveis. Agora, cada uma dessas variáveis, cada xi, por sua vez, é uma função de uma outra variável t. Né? Na hora que eu fizer a composta, esse z se torna função de t, e a derivada de z em relação a t, ela é o gradiente da função f aplicado. Aí eu não construí a curva, eu posso construir uma curva alfa de t, x1 de t, x2 de t, xn de t. Não vou fazer referência à curva, tá? Multiplicado pela derivada de cada uma dessas aqui. Derivada de x1 em relação a t. Derivada da x2 em relação a t. Derivada de xn em relação a t. Como o gradiente ele é formado pelas derivadas parciais, então isso vai ficar derivada parcial de f em relação a x1, derivada parcial de f em relação a x2. Quando a gente faz o produto interno, a primeira componente aqui vai ser a derivada de f em relação à sua primeira variável, que é x1. Que eu vou multiplicar por essa componente aqui, que é a derivada de x1 em relação à variável aqui. Né? A segunda componente desse gradiente é a derivada de f em relação à sua segunda variável. Então, derivada parcial de f em relação à sua segunda variável. Que quando eu multiplicar, vai ficar multiplicado pela derivada ordinária dessa função em relação à variável, que é o t. E assim sucessivamente, né? A última componente aqui é a derivada parcial de f em relação à sua enésima variável. Que quando eu multiplicar, vai ficar por esta aqui, derivada de xn em relação a t. Tá? Regra da cadeia generalizada. Lembrando que essas derivadas parciais eu vou aplicar aqui no ponto, certo? E essas derivadas ordinárias, elas são aplicadas no valor de t aqui, em t, que são funções que têm variáveis diferentes. Ok? Não deu para a gente ver funções, regra da cadeia, quando x e y, por sua vez, são funções de duas variáveis. Veremos isso na próxima aula, mas antes de vocês ir embora, eu tenho aviso para dar para vocês. Vamos ver aqui o slide. Qual é o aviso? Nossa segunda avaliação. Quando é a nossa segunda avaliação, gente? Todo mundo está sabendo, né? Nossa segunda avaliação, 18 de novembro. O que vai ser cobrado nessa nossa avaliação? Nós vamos cobrar os conteúdos das notas de aula, que vão de 10 até 18, tá, gente? Olha só, tem um aviso final, tá? O pessoal, nós decidimos que a pedidos, não é a pedido, a gente avaliou, e a gente vai fazer no final do curso uma prova substitutiva, tá? Pessoal que estava pedindo, tal, que... Então, como é que vai funcionar a prova substitutiva? Ela já está marcada para o dia 28 de dezembro,
Então, você pode até negociar lá com o Papai Noel, alguma coisa, né? E assim, ela é substitutiva no sentido de que, fazendo esta prova, a gente fica com quatro notas, e aí vão ficar as três maiores notas, tá? Vai ser todo o conteúdo que vai ser cobrado, e aí fica optativo, porque se você não quiser fazer, já passou, já está com uma boa nota, você não vem fazer, fica com a nota mais baixa, que é desconsiderada, tá? Ela vai substituir a nota da prova. Então, por exemplo, substituir a minha primeira nota, permanece as notas da lista e a gente troca só a nota da prova, tá? Ok? Então, a gente tem mais essa opção aí, não deixe de estudar, de se empenhar, para se sair bem já nessa do dia 18 e nas futuras. Ok, gente? Obrigada pela presença de todos e até quarta-feira.